Vamos lá. Entre esses departamentos ligado aos planos, né, que nos torneia sobre pontos importantes, escrever a motricidade humana. Escrever. Toda vez que escrevemos anotando, vai havendo que algo já, um processo motoneural, um motoneurônio, que vai haver padrão. Pode haver o padrão em questão de roupa, pode haver o padrão em questão de identidade, mas os padrões dos movimentos, eles não possam intercalar uns com os outros. Então, por isso que eu falo, motricidade humana, escrever. Quando você vai escrevendo, você vai vendo que você erra, que no momento que você acerta, no momento que você erra, você acerta, você vai passar a borracha, se for caneta, pior ainda, que você tem que passar aquela borrachinha que é a borracha que ela pode, ou corretivo, né, passar um corretivo, mas não, ou seja, que possa haver incidências que possam prejudicar o documento ou uma prova que você fez. Tem épocas em provas na faculdade que era só o lápis ou a caneta só, na psicomotricidade, e não podíamos errar uma vírgula. Trabalhar isso nas turmas, na época, havia uma dificuldade muito grande de escrita, que eu ia escrevendo sem vírgula, principalmente a mim, ou a nós, ou a outros colegas. Às vezes vocês veem a própria letra minha aí, eu já mostrei no quadro, você vê às vezes os colegas também, e de antemão também até os próprios professores, mas eles tinham que fazer esse reforço entre cadeias alimentares ligadas ao ciclo econômico capital, ligado aos fontes acadêmicos, né? Porque estavam querendo haver umas cacebos, né? Cassações e placebos, cassações e placebos, que está ligado ao campo, às intenções internas e externas. Então, esses campos influentes à qualidade líquida, gases, processos que ocorrem diariamente, o que distingue do sólido, as enciclopédias. Quando lembramos do Bauman, também lembramos do próprio Aristóteles, elemento água, precisamos de beber água, a composição do corpo, o fluxo sanguíneo, vasos, artérias e o fogo, a questão do aquecimento e o campo do temperamento. Quando falamos de temperamento ligado à temperatura, o temperamento dele é nervoso, o temperamento dela é nervosa. Nos traz o que? Personalidades, nos traz estratégias em pontos importantes. Então, a relação do fluxo ou influxo que ocorre no latim ou grego nos traz invariabilidades. Tem que haver relações interpessoais e patamares entre as formas que eu vou ocupar em cada pontos que vão preencher o meu momento, ou seja, o meu movimento. Entre esses pontos importantes, descrevemos o que? O processo ligado ao processo gasoso, processo líquido, os vapores, os campos de ebulição, fusão, que ocorrem entre as condensações que ocorrem no processo da água e o nosso próprio corpo, propriamente dito e relatado. Pois bem, nesses transportes entre descrições líquidas, o próprio corpo e o meu próprio corpo vai falar contigo que eu sou o que você não é. Isso nos traz o quê? Uma autoestima ou uma autoconfiança? Uma autoconfiabilidade. Pois bem, entre fatores, qual é o melhor? Fatores 1 ou fatores 2? O fator 1 que você é um sujeito histórico peculiar. Fator 2 que eu sou de sujeito histórico peculiar. Fator 3, o quem está assistindo é outro fator histórico. E cada um dessas diferenças em sala de aula, vai haver diferenças em princípios pedagógicos. É lógico que eu vou relevar, outros não vão. Isso que é a dependência ligado aos presídios, a dependência ligado aos campos primordiais ligado à palavra e os seus campos elementares que consideram a fluidez, está fluindo desde a pós-modernidade e os campos filosóficos, sociológicos, anatômicos, mas nos traz um vocabulário para narrar a história moderna, ok? Porque se nós olharmos a geografia, há tempos que eu ouvi que a geografia que 5% a água no Brasil, não sei se é o Brasil, no mundo todo, 5%, estava faltando uma água em questão de quê? Campo hídrico, a engenharia que ocorre, os pontos importantes que ocorrem entre os meios, que é uma burocracia muito grande. É lógico que a taxa vai aumentando com a água e com a luz, porque os dois juntos, porque eu preciso com a água
a água também precisa da luz, a luz precisa da água. Ou seja, mas a água em si ela é importante para bebermos e termos esse campo leptiano, né? O bulbo, os campos ligados à massa, essa mesa encefálica, né? Encefálica, que eu falo, essa mesa que fala sobre ciclos anabólicos e catabólicos. Ok? Então, entre esses manejos, entre essas ferramentas que nos traz rodapés, como falei sobre a racionalidade e sobre a verdade, sobre o carisma e a formação, Max Weber, Karl Marx, entre esses estágios ligados à modernidade, chegamos em conclusões que o bem descrito, né, é Klaus Hofer, a utopia da opção zero. A utopia da opção zero. Já a utopia, eu já ainda acredito que a utopia é um sonho. E pode ainda haver possibilidades. A utopia ainda pode haver o quê? Algo imaginário pode acontecer. Imaginário significa faculdade. Algo imaginável no movimento pode acontecer. Imagine eu, né? Tão bonito que eu sou, imagine eu estar com a Santiana. Algo opção zero, né? Eu falo, como é que é? É opção zero, incontestável, ligada às leis e às classes sociais, o consumo que ela usa, né? Com todo respeito e permeabilidade e potencial de ação. Mas nos traz tentativas e acertos ligado a renovos, a ordens. Nos traz vertentes ligadas a sílabas e mini dicionários ou mini, eu falei que metafísica do poder, que demonstra inadequações relacionadas à essência. São fatores entre pesquisas, modo, modalidades, movimento. Se nós olharmos qualquer livro clássico ligado ao grego ou ao latim, vai demonstrar as importâncias entre o movimento monetário, mobilidade, imóveis. Aí coloca a palavra imóveis, você pode ver, constatar que numa praia ou qualquer lugar que haja um ser racional, entre aspas, verdadeiro também, que tem que ter racionalidade no tempo ocupado ou espacial ou físico, senão muitas vezes podemos até perder a vida. É lógico, vai ser honrado, vai ser crucificado. Nós temos que acreditar que foi crucificado muitos homens e mulheres. Vou falar quem foi aqui, fica num campo particular nosso e respectivo ligado ao gênero. Mas o que nos traz é uma inteligência entre o subsistema. E esse subsistema nos traz o quê? Fatores submarinos, o subsistema. Por quê? De vez em quando a bolsa de valores desce, depois Mercúrio levanta de novo. Você pode ver que o submarino ele vai descer, ele é um campo de guerra épico. Foi, acho que um campo de arquitetura para, ou seja, efeitos nucleares. Também, muitas vezes, as pessoas só olham para a aeronáutica, mas tem que haver um contato nas Forças Armadas. Ali o submarino também é um meio também de analisar campos frequentes. Alguns falam, não existe nem mais submarino. Entre teorias. Então, coloco uma teoria entre mergulhar, depois a dipneia, a apneia, ou seja, os termos ligados à natação. Porque tem ali o CONFEF, Clefs, coloquei a natação que mandaram a capa para mim. Ali eu coloquei tem uma música motivacional, né, que intercala os escalões que colocam a rigidez, a flacidez, ou seja, a ordem entre os artefatos, a lindeza, o belo, o feio, é lógico. Nós temos que estar bem flexíveis entre a sociedade moderna e a estética, a cirurgia, entre a se linguajar. Então, a opção zero, Klaus, Klaus, o nome dele, é a opção zero. Então, nos traz problemas para relacionar o Richard Sennett, que as técnicas de velocidade, em técnicas de velocidade fuga passiva, ok? Então, nos traz, coloca paradoxo. Você coloca o trazer para nós em memória. Você coloca o meu discurso coloca no túnel, colocava nela em épocas passadas, coloca o para fazer um traçado, os traços corporais, o linguajar histórico e a concepção de mundo. Viável na linguagem e as nossas agendas culturais. Nós podemos ver, as agendas são
são pluralistas,